Então, bora dar uma olhadinha em Gênesis 1:1 e comparar a tradução das Bíblias com esse verso? É o verso de entrada da Bíblia, é um verso muito conhecido, mas é um verso, no meu modo de entender, sistematicamente traduzido errado. Errado aí por minha conta. Uma ou outra Bíblia católica traduz como eu vou sugerir, mas a esmagadora maioria traduz diferente e eu considero que traduz errado. Como a pesquisa não é democrática, o resultado não se decide pelo voto, não vamos partir do pressuposto, porque se 99,9% das Bíblias do planeta traduzem no princípio criou Deus os céus e a terra, essa tradução está correta. Não. Se a tradução estiver errada, e para mim está, significa que 99,9% das Bíblias do planeta traduziram errado. Simples desse jeito. Mas eu não quero simplesmente falar, eu vou mostrar para você, vou argumentar, 4 argumentos, porque a tradução clássica, no princípio criou Deus os céus e a terra, me parece errada. Correr o risco de eu mesmo errar, quem sabe? E então você, de posse dos dados, verifica os dados e avalia o resultado. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha nesse belíssimo texto hebraico de Gênesis 1:1. Bora lá. Aí está. É bonito danado, não é? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Como eu disse, a tradução clássica é no princípio criou Deus os céus e a terra. Vou argumentar porque essa tradução está errada e o correto seria traduzir ou ao pé da letra, no princípio do criar Elohim os céus e a terra, ou no princípio do criou Elohim os céus e a terra, ou de forma desenvolvida, quando começou Elohim a criar os céus e a terra. Ou, ainda de forma desenvolvida, no princípio da criação de Deus dos céus e a terra. Tanto faz. Aí é uma questão de você optar pela literalidade ou por uma tradução mais dinâmica. A questão se resume, em termos de língua portuguesa, a perguntar se esta é uma oração principal ou uma oração subordinada. Para a maioria das Bíblias, é uma oração principal. No princípio, criou Deus os céus e a terra, ponto. Para mim, para algumas Bíblias católicas e para alguns especialistas internacionais, esta oração é uma oração subordinada, adverbial, temporal. Logo, ela sequer termina com ponto. Literalmente, no princípio do criou Elohim os céus e a terra, vírgula. Aí o que ocorre depois da vírgula? A frase tem uma continuação até que apareça a oração principal. Vamos aos argumentos. Por que essa tradução está errada? Primeiro argumento. Essa expressão reshit, ela tem esse formato quando se encontra no estado construto. Mas também tem esse formato quando ela se encontra no estado absoluto. Então, aí ela está no estado absoluto ou no estado construto. Se a gente isolar a preposição, aquela primeira consoante, B, antes de reshit, a gente ficaria em dúvida. E poderia resolver a dúvida, ou pelo menos confirmar a possibilidade da consideração de reshit como construto, olhando na sua própria Bíblia. O seu tradutor sabe disso. Que reshit pode expressar um estado construto da palavra. Vou apresentar para você 4 casos, bastam 4. Há mais de 30 na Bíblia, mas vamos olhar 4 casos que atestam isso. Eu não vou apresentar para você o texto, vou apenas mencionar as ocorrências e você checa na sua Bíblia se você quiser, tá bom? Vamos lá. Primeira ocorrência aqui. A primeira ocorrência que eu posso citar é Gênesis 10:10. Leia lá na sua Bíblia. O princípio do reinado dele.
Princípio do construto. Você tem que pôr a preposição depois do construto, né? Princípio do reinado dele. Outra ocorrência que você pode checar é de Gênesis 49:3. Olha aí na sua Bíblia. Pode ser na sua Bíblia. Por isso eu não estou nem projetando. Minha força e o princípio do meu vigor. Princípio do meu vigor. De novo, Reshit. Princípio do meu vigor. Reshit, exatamente como está aí no hebraico. E o seu tradutor, na sua Bíblia, certamente traduziu assim: princípio do meu vigor. Vamos para outra ocorrência, Êxodo 23:19. A primícia dos frutos. Primícia dos frutos. A primícia dos frutos. O seu tradutor provavelmente vai botar as primícias. Está no singular. Ele botou no plural porque quis. É a primícia dos frutos. Você poderia continuar olhando a Bíblia assim, todas as ocorrências, e você verá que, inclusive, os casos majoritários são de Reshit sendo expresso na forma do construto. Um ou outro caso, você vai encontrar Reshit na forma do absoluto. Então, com isso dito, basta você compreender, então, que Reshit conhece na Bíblia o uso construto, o que significa que você não pode traduzir nesses casos como se fosse no princípio, vírgula, criou Deus. No princípio do quê? Está faltando o complemento desse estado construto. Vamos para o segundo argumento? Muito bem, acabamos de ver o primeiro argumento. O Reshit, quando encontrado na Bíblia, expressa um estado de construto e exige a preposição na tradução. Há casos da Bíblia em que Reshit está no estado absoluto. Mas, mesmo na Bíblia como um todo, a maior quantidade é de estados no construto e o seu tradutor conhece o caso e traduz nestes casos como construto. Vamos para o segundo argumento. Aí você está vendo Reshit, mas ela não está sozinha. A palavra vem acompanhada de uma preposição inseparável, be. É Bereshit. Aí a pergunta é, e o que ocorre quando Reshit na Bíblia vem acompanhada de Reshit? Adivinha? Todas as vezes, nesse caso, sem exceção alguma, Reshit tem função de construto. E o seu tradutor vai traduzir a sua Bíblia assim: no princípio de, no princípio de, no princípio de, e jamais no princípio, como ele traduz em Gênesis 1. Aí a pergunta é, por que lá ele traduz de um jeito e aí ele traduz de outro? Vamos às ocorrências? Eu não vou projetá-las, vou apenas lê-las para você, porque eu quero que você leia na sua Bíblia e se convença olhando a sua própria Bíblia e flagrando o seu tradutor, ora agindo de um jeito, ora agindo de outro. Vamos lá? Muito bem. Além de Gênesis 1, Bereshit ocorre em Jeremias 26:1. No princípio do reinado de Jeoiaquim, se você ler na sua Bíblia. No princípio do reinado. Ou seja, quando Jeoiaquim começou a reinar. Também Jeremias 27:1. No princípio do reinado de Jeoiaquim, de novo. Oração subordinada, adverbial, temporal. Também Jeremias 28:1. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, no princípio do, não no princípio. E a última ocorrência, também em Jeremias 49:34, veja aí na sua Bíblia, no princípio do reinado de Zedequias. Curioso, não é curioso? 5 ocorrências na Bíblia. Na primeira, o seu tradutor traduz como sendo uma ocorrência absoluta da palavra, mesmo tendo a preposição, e em todas as outras ele sabe que com preposição o estado é construto.
Aí a pergunta é, por que em Gênesis 1 ele traduz de um jeito e em todas as outras passagens ele traduz de outro jeito? Vamos para mais um argumento? Na sua tela agora está projetado outro texto hebraico. Gênesis, capítulo 2, verso 4b. Ou seja, a metade do versículo 4 de Gênesis 2. Beyom asot yirva Elohim eretz ve-shamayim. No dia do fazer Elohim, Yahvé, Elohim, terra e céu. Vejam. No dia do fazer Elohim, os céus, terra e céus. No dia do fazer. A estrutura é literalmente a mesma de Gênesis 1. Você tem uma preposição, B. Você tem um termo com função temporal, lá, princípio, aí, dia. E você tem um verbo, lá, criar, aí, fazer. Aí, aqui em Gênesis 2, 4b, indiscutivelmente, oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de infinitivo. Pode consultar a sua gramática. Como a gente cancelaria a redução sintática? Vertendo para uma frase desenvolvida, usando, então, uma conjunção temporal. Quando Yahvé Elohim começou a fazer terra e céus, quando começou a fazer? Aí não está dizendo que Elohim fez terra e céus. Está dizendo que quando ele começou a fazer, no dia em que ele fez, entende? A cláusula da narrativa de criação de Gênesis 2:3 é temporal. Vamos olhar para Gênesis 1. A cláusula é temporal. Nós temos duas narrativas de criação na Bíblia hebraica, e nas duas narrativas, o começo é a cláusula temporal, não é a oração principal. A tradução de Gênesis 1 como no princípio criou Deus os céus e a terra é uma tradução errada, forçada por uma compreensão teológica equivocada, inclusive, do texto. Vamos para mais um argumento? Vamos para um argumento de caráter cultural. Israel está cercado por povos, Israel e Judá, que também têm as suas narrativas de criação, as suas cosmogonias. Em todas as narrativas de criação do mundo em torno do Mediterrâneo, em todos, o começo é uma cláusula temporal. Veja, por exemplo, o famoso Enuma Elish. A expressão Enuma Elish, que dá nome ao mito da criação babilônico, é a transcrição das primeiras palavras do mito, cuja tradução é quando no alto. Quando no alto não havia nada, quando no alto não havia nuvem, quando... É uma cláusula temporal. Também no mito de Baal. Ou seja, a mania, o modo, o padrão das cosmogonias antigas é um início com cláusula temporal. Porque a função delas não é anunciar que existe alguma coisa chamada criação. Que existe alguma coisa chamada criação é de comum conhecimento da população da época. A função é anunciar alguma coisa que aconteceu na criação. Por isso é uma cláusula temporal. 3 argumentos. Vamos para o último, para a gente terminar a nossa primeira pequena brincadeira aqui. Vamos voltar para o texto hebraico? Vamos lá. Reshit, sozinho na Bíblia, já é construto, o que exige a tradução no princípio de, nunca no princípio. Com Reshit, aí não há exceção, todas as ocorrências de Reshit na Bíblia com Bet, Bereshit, é obrigatoriamente no princípio de.
E havendo um verbo posteriormente, então é no princípio do criou ou no princípio do criar. O que transforma essa construção numa oração subordinada, adverbial temporal reduzida, classicamente em Gênesis 2, 4b, por infinitivo, e se a gente aceitar o idiomatismo hebraico, reduzido de completo de cal, que não existe na nossa língua. Né? Na nossa língua não existe no princípio do criou. No princípio do criar, existe. É a clássica oração reduzida de infinitivo. Reduzida no princípio do criou, não existe. Existe no hebraico. É um idiomatismo. Gênesis 2, 4b é uma cláusula temporal, o que significa que as duas narrativas da criação na Bíblia, Gênesis 1 e Gênesis 2, 4b, começam com uma cláusula temporal, logo no princípio de criar Deus, e não no princípio criou Deus. Poderia ser até criou, mas no princípio do criou Deus, o que não soa bem aos ouvidos. E toda a bacia do Mediterrâneo conhecem cosmogonias em cada nação, que começam com cláusulas temporais. O que isso significa? Que tem que ter uma vírgula depois desta frase, não um ponto. No princípio do criar Deus os céus e a terra, o que aconteceu? Bem, quando ele começou a criar, a terra estava numa situação curiosa. Ela era um deserto e uma desolação. Por que ela era um deserto e uma desolação? Porque havia trevas sobre a face do abismo e um vento de Deus soprava violentamente sobre as águas. Então, esses dois versos mencionam o início da criação e as circunstâncias da terra quando vai começar a criação. E aí, no verso 3, está a oração principal. O que é que ocorre no verso 3? Disse Deus, haja luz. E houve luz. Ou seja, o primeiro ato da criação em Gênesis 1 é debelar a luz. O céu só será criado mais adiante e a terra ainda mais adiante. Leia até o verso 10, por exemplo. A terra não está sendo criada no verso 1. Nem pode. Lá está a treva. Lá está o vento. Como se pode criar? Primeiro há de se debelar a treva e o vento. Logo, todas as Bíblias podem traduzir no princípio criou. O que faz de todas as Bíblias, Bíblias traduzidas erradas. Felizmente, há um punhado representativo e louvável de Bíblias que corrige o vício teológico da declaração de abertura da Bíblia com a verdade criacionista, mal interpretada, inclusive, pela teologia, porque esse texto não está falando de absolutamente nada que a teologia informa, como criação do universo, nada disso. É a criação de Jerusalém, como você pode ler em Isaías 65, 18 e 19. Isso, se o seu tradutor não traduzir errado de novo. Vamos encerrar, então? Vamos lembrar do que eu digo. Se você não checa o hebraico, a probabilidade de você ter lido a Bíblia alguma vez é muito remota. Todas as pessoas que, em toda a sua vida, só leram Almeida, no que diz respeito a Gênesis 1, nunca leram a Bíblia. Leram uma tradução, e nesse caso, uma tradução errada. Tchau, tchau.